Antes de entrar no tema mesmo deste vídeo, lei natural e aborto, responda a certa objeção que se faz à nossa posição. E faço porque me pediram que o fizesse. É uma objeção, é a seguinte objeção. Quando se forma o embrião humano, ainda não está presente o cérebro, e ele é constituído, então ele só estará depois de certo tempo. Ora, sem o cérebro, não há alma, porque cérebro e alma identificam-se. A alma do ser humano, a que pensa, que entende, é o cérebro. Logo, não há ilicitude moral em praticar o aborto até que se constitua o cérebro. A objeção é precária, é muito frágil. Cérebro e alma não se identificam, de modo algum. Peço, para que o entendam, que voltem ou vejam meus vídeos A Imortalidade da Alma Humana e Como o Homem Pensa, ou Como o Homem Conhece. Ali terão uma explicação mais cabal disso que falo. Mas repitamos a tese ilemórfica de Aristóteles. Ilemorfismo é composto de duas palavras, ilê e morfê. Ilê quer dizer matéria, morfê quer dizer forma. Então, segundo Aristóteles, nessa doutrina perene, morredoura, os entes do mundo sensível, ou seja, o universo que nos é visível, ou visível microscopicamente por um aparato, por um aparelho, ou visível ao olho nu, os entes deste universo, de todo este vasto universo, são compostos de matéria e de forma. Sem a forma, a matéria nem existiria, nem poderia existir. Por quê? Porque a forma, o que diz que determinada quantidade de matéria seja o que ela é. Então, a matéria que constitui uma pedra só é pedra porque a forma da pedra faz que essa matéria seja pedra. A quantidade de matéria que constitui um vegetal, de que se constitui um vegetal, só fará parte desse vegetal porque a forma deste vegetal faz que aquela matéria seja vegetal, organize-se como vegetal, forme-se, componha-se como vegetal. E assim também para os animais, para o cão, para o gato e todos os outros, e para o homem. É a forma que faz que a pedra seja pedra. É a forma do vegetal que faz que o vegetal seja vegetal. É a forma do cão que faz que o cão seja cão. É a forma do homem que faz que o homem seja homem. Embora todos sejam compostos por matéria. Matéria é matéria. Mas ela é organizada segundo o modo como lhe informa a forma, para que esta quantidade de matéria se torne pedra, aquela quantidade de matéria se torne cão, aquela quantidade de matéria se torne homem. Sucede, porém, que a forma nos entes não vivos é uma, e a dos entes vivos faz algo que a forma dos entes não vivos não faz. A forma da pedra não lhe dá vida. Ora, a forma do vegetal, a forma do cão e a forma do homem lhes dão vida. Dão vida ao homem, dão vida ao vegetal, dão vida ao cão, ao gato, etc, etc, etc. Ora, a forma que dá vida, seja ela vegetal, animal ou humana, chama-se alma. Ora, no caso do homem muito em particular, a alma ou forma humana não se confunde com o cérebro.
Tampouco se confunde no animal, mas no homem ainda mais especialmente. O cérebro, como todas as partes do corpo, são matéria organizada pela alma para servir a alma. E no caso da alma humana, há uma operação que a alma realiza sem contribuição do cérebro. É isso que peço que vejam nos vídeos que indiquei. Ora, se assim é, alma e cérebro não são o mesmo, não são a mesma coisa. A alma se serve da matéria organizada em corpo, em órgãos, incluído o cérebro. Se assim é, cai a objeção, porque cérebro e alma não se identificam. Resta dizer, afirmar que a alma está presente antes mesmo de que haja cérebro, tanto nos animais como no homem. Ora, Aristóteles negou. Disse que até determinada semana ainda não havia alma humana, nem alma canina. Determinada semana do embrião. Mas, quando dizia Aristóteles e seus seguidores, diziam tentando resolver um arduíssimo problema filosófico, que não posso tratar aqui. Mas não tinham eles condições de saber que tanto no cão, como no gato, como na abelha, como no homem, já está presente, desde a formação do zigoto, já está presente o genoma da espécie. O genoma da espécie felina, o genoma da espécie canina, o genoma da espécie humana. Ora, para que esteja presente o genoma desde a formação do zigoto, é necessário que já esteja presente também a alma de cada espécie. Por quê? O genoma de cada espécie também é resultado da informação pela alma. Sem alma, não haveria genoma desde a formação do zigoto, desde o primeiro momento embrionário. Não sabiam nem podiam saber Aristóteles e seus seguidores. Hoje o sabemos. E hoje, mais que nunca, devemos dizer, então, duplamente. Primeiro, que cérebro e alma não se identificam. Porque sem a alma, o cérebro não existiria, no caso do homem. E sem a alma, o cérebro não existiria também no caso do animal. E segundo, que a alma, tanto do animal como do homem, estão presentes desde a formação ou constituição do zigoto. Logo, rui completamente a objeção. Naturalmente, ainda haveria muito que dizer. Qual a diferença, mais especificamente falando, da alma animal e da alma humana? Que a alma humana tenha uma operação própria de que não dependa do cérebro é particularidade da alma humana. Mas tudo isso se explica mais perfeitamente no livro A Alma do Embrião Humano, do padre Luiz Carlos Lodge, que se encontra em PDF gratuitamente no Google. É o melhor livro, a melhor obra sobre este assunto, mesmo no âmbito tomista. Tenho muitas divergências teológicas com o padre Lodge, mas não posso deixar de consignar que é de sua pena, é de sua labra, a principal obra quanto à presença da alma humana e animal desde a formação do zigoto. Não deixem de ler esse livro, que é árduo, os que quiserem aprofundar-se no assunto. Não é? É um livro exponencial.
ajudou-me muito a mim mesmo. Então, insista-se nesses 2 pontos para que possamos passar ao próximo. 3 pontos. Primeiro, cérebro e alma não se identificam nem no animal, nem no homem. No homem, porém, ademais, a alma humana tem uma operação que não depende do cérebro. 3. A alma humana, tanto como animal, está presente desde a formação do zigoto. Logo, conclusão: matar um embrião em qualquer etapa sua é um crime de homicídio contra o ente humano, contra a pessoa. E o é porque transgride e fere a lei natural. Faço com isso a ponte para o tema central do vídeo. Deus, quando criou o mundo do nada, de nada, ex nihilo, disse em latim, criou para governá-lo por sua divina providência, sua chamada divina providência, mediante uma lei eterna. Assim como nas sociedades humanas, né, os governantes governam mediante leis, assim também Deus. Ele governa o mundo, o universo que ele criou, mediante a chamada lei eterna, que se diz eterna porque tudo quanto Deus concebeu, o concebeu desde toda a eternidade. Pois bem, uma parte desta lei eterna, que rege o conjunto do universo, visa a reger e governar a vida ética ou moral dos homens. Ética e moral, apesar do nefasto Kant, são a mesma coisa. A vida ética ou moral dos homens tem de reger-se por uma lei criada desde toda a eternidade, que é parte da lei eterna e se chama lei natural. Mas toda lei é da essência da lei ser promulgada. Como Deus a promulga? Dando a cada um de nós, no momento mesmo da criação individual de nossa alma, um hábito intelectual chamado sindérese. Esse nome é grego, mas não é difícil de gravar. Sim, com S, sindérese, com S também, sindérese. O que é hábitos nós temos intelectuais? Temos muitos. Temos os hábitos das ciências. Se eu sou físico, se eu sou matemático, se sou metafísico. Temos hábitos das artes, se sou escultor, se sou médico, se sou marceneiro. São hábitos intelectuais. Pois bem, há também, entre outros, o hábito chamado sindérese. O que é este hábito intelectual? É aquele que é capaz de captar esta mesma lei natural, que se promulga assim por tal captação. Nascemos com este hábito. Este hábito é-nos inato, da sindérese, ou hábito da captação dos primeiros princípios da lei natural. Pois bem, a lei natural tem vários artigos. O seu principal, o seu genérico, aquilo que a todos informa, seus princípios, né? Os princípios da lei natural é o de buscar ou praticar o bem e evitar ou não praticar o mal. E depois há vários, né? Incluído não matar, não mentir, etc, etc. São artigos ou princípios, os primeiros princípios da lei natural. Há muitos outros. Eles se cifram, se resumem, a lei natural se resume nos 10 mandamentos das tábuas da lei mosaicas. As tábuas da lei mosaicas incluem os 10 mandamentos, que são um resumo, uma cifra
dos primeiros princípios da lei natural. Pois bem, nascemos com este hábito, mas só o podemos exercer, levar a ato, fazê-lo atuar quando chegamos à idade da razão. Por quê? Para entender que devemos buscar o bem e evitar o mal, ou seja, praticar o bem e não praticar o mal, só podemos saber depois que soubermos o que é bem, o que é mal, o que é praticar, o que é evitar, etc. E isso nós já o sabemos no início da idade da razão, 7, 8 anos. Então, é possível captar automaticamente os primeiros princípios da lei natural. Ora, uma criança, quando mente pela primeira vez a seus pais, sente vergonha. Sucede, porém, que, contrariamente à lei natural e à sua possível captação, possível não, a sua automática captação, a partir da idade da razão, pela sindétese dos primeiros princípios da lei natural, temos em nós algo que todos os descendentes de Adão e Eva têm, que é a tendência ao pecado. Ora, a tendência ao pecado leva-nos, muitas vezes, a obnubilar, a obscurecer, a escurecer essa capacidade de captar a lei natural e a própria lei natural. Assim, uma criança que sente vergonha quando mente pela primeira vez a seus pais, à força de mentir e de mentir e de mentir, movido, inclinado por essa tendência ao pecado, acaba por obnubilar a própria captação da lei natural. E pode até chegar a dizer que mentir é algo natural. Pois bem, que, pela tendência ao pecado, obscureçamos a lei natural e sua captação, não quer dizer que a lei natural não haja, não exista. Dizia um pagão diante de Cristo, um pagão romano chamado Cícero, o grande político, orador e filósofo romano, que não existe uma lei para hoje e outra para amanhã. Uma para a Grécia, outra para Roma. Uma para este espaço, outra para aquele outro espaço. Uma para este tempo, outra para aquele outro tempo. Há apenas uma lei. E ela foi criada, promulgada e difundida por um Deus. Era um pagão dizendo. Era um pagão dizendo. E por que eu disse? Porque ele, por suas próprias luzes racionais, chegou à seguinte conclusão. Como é possível dizer que determinadas leis humanas são justas se elas não estiverem informadas ontem ou hoje, aqui ou acolá, por uma lei que lhe seja a regra e a régua? Por isso é que se distinguem da lei natural as leis humano-positivas, as leis humanas positivas. O que são essas leis humanas positivas? São a mesma lei natural adaptada às circunstâncias de lugar e de tempo, o que não quer dizer que não sejam essencialmente a mesma lei eterna, a mesma lei natural eterna. São essencialmente a mesma lei natural eterna adaptada às circunstâncias de tempo e de lugar. Era isto que queria dizer Cícero. Era isto o que dizia Cícero com sua lei natural, criada e promulgada e difundida por um Deus.
Porque, com efeito, se assim não for, como saberemos que uma lei é boa ou iníqua? Mediante que regra, mediante que régua, senão uma que esteja acima de todas as legislações? Por exemplo, uma lei humana pode decretar que um assassino pague seu crime pela pena de morte. Ou que o pague seu crime por uma prisão longa ou perpétua. Uma ou outra maneira de expressá-lo nas leis humanas positivas não infringem a lei natural. Mas se houvesse uma legislação, e há algumas que dizem quase isso, que matar não é crime e, portanto, não merece pena alguma, então se infringiria a lei natural. Infringe-a também, de algum modo, o sistema penal brasileiro. Porque, com efeito, cometer crimes hediondíssimos e ficar 6 anos na prisão fere, de algum modo, a lei natural. Sim, senhor. Porque a pena não é, de modo algum, nem de modo algum, proporcional à gravidade do crime. Como dizia Santo Tomás de Aquino, o homicídio é o pior dos pecados que o homem pode cometer. Só o homem pode cometer. Ele pode cometer pecados mais graves, mas esses que não são materiais, o demônio também os pode cometer. Entre os pecados que só o homem pode cometer, o homicídio é mais grave. Logo, não puni-lo ou fingir que o pune, infringe a lei natural. Essa é a diferença. Porque, repita-se, se não se tem uma regra ou uma régua para determinar que tal legislação, tal lei é boa ou iníqua, nunca se saberá. E ficar-se-á ao sabor de circunstâncias que levam não só a que os homens pequem impunemente, mas que essas sociedades tendam à entropia, como é o caso da sociedade ocidental, em sua grande maioria, nos dias de hoje. A poder de tanto infringir os primeiros princípios da lei natural e outros da mesma lei natural, a sociedade ocidental moderna tende à desagregação, à entropia, à corrupção. Ou quem o nega? Deem uma passada de olhos pela América Hispânica, deem uma passada de olhos pelo Brasil, deem uma passada de olhos pela Europa. O que veremos? Uma sociedade em processo de entropia, em dissolução, de desagregação. Isso, em grande parte, não só por isso, se deve a que se infringe constantemente 1, 2, 3, muitos princípios ou artigos da lei natural. Então, que a lei natural seja necessária para que uma legislação possa considerar-se boa ou iníqua é patente. Já ouvira a lucidez, o gênio de Cícero, e o confirmaram tantos e tantos doutores posteriores. Pois bem, já vimos que o aborto é homicídio. E pior, se o homicídio é o mais grave dos pecados que só o homem pode cometer, o aborto é o mais grave dos homicídios, porque, como dizia Santo Tomás de Aquino, o homicídio é tão mais grave quanto mais indefesa for a vítima. Ora, que há de mais indefeso que um embrião? Crime inominável que clama vingança. Clama aos céus por vingança. É um crime inominável. Pois bem, diante disto, é que se há de dizer: uma lei que
permita o aborto não é lei. Porque, como dizia ainda Santo Tomás de Aquino, uma lei iníqua não é lei, conquanto possa ter coerção, poder de lei. Ora, poder de lei e de coerção também tem as leis dos traficantes em seu mundo. Eles matam, fazem o que querem segundo leis próprias, né? Ou seja, suas leis têm poder de coerção. Elas se praticam, elas têm poder, e, no entanto, não são leis, porque são leis iníquas. Diga-se o mesmo de toda a lei humana positiva que fira os princípios da lei natural. Não se trata, atenção, do que os liberais afirmam. Alguns liberais afirmam hoje no Brasil. O STF, né, disse que seria legal o aborto até o 3º mês, e já há no Brasil a possibilidade de praticar o aborto em caso de estupro, de embrião anencefalo, etc. Bom, em nenhum caso a lei é boa, ela é iníqua. Portanto, não se trata de que o STF tenha infringido, rasgado a Constituição. Também o fez, mas não é este o centro do debate, o centro da questão. O centro da questão é que, rasgando ou não rasgando Constituição, quem a rasga e aprova o aborto é iníquo. E a Constituição que o permite de qualquer modo também é iníqua. E a uma lei iníqua não devemos obediência, antes de tudo, em foro interno. Não podemos aprová-la de modo algum em foro interno. De modo algum. Mas, quando se trata de item tão importante da lei natural, princípio tão importante da lei natural, tampouco podemos assentir a tal infração, nem sequer em foro externo. Isso implica dizer que não podemos, de modo algum, praticar aborto, sejamos nós a mãe do embrião ou um médico. Praticá-lo é pecar. Não praticá-lo e assim desobedecer a uma lei iníqua, que não é lei conquanto tenha coação de lei, implica dizer que nos ordenamos ao bem, ao verdadeiro, a Deus mesmo. É em nome dessa ordem à verdade, dessa ordem ao bem e ao verdadeiro, que devemos não obedecer a leis iníquas tão graves de modo algum. Isto ao preço que for, ainda que seja no Canadá, onde negar-se a um aborto, um médico, ou defender ou criticar o aborto publicamente é crime e pode implicar prisão. Que seja. Ainda que o preço seja a prisão, ou algo mais grave, não devemos nunca infringir um item tão importante da lei natural. Itens menores, princípios não primeiríssimos da lei natural, como, por exemplo, o governante que institui tributos ou impostos extorsivos que esmagam economicamente a população. Este governante peca. Peca porque infringe a justiça. Quem, no entanto, paga porque pode um imposto extorsivo, pode fazê-lo porque, aliás, às vezes deve fazê-lo, para conseguir certa paz social ou certa paz em sua própria vida. Embora, se alguém não o possa pagar, não o pague. Ele pode ir preso, pode qualquer coisa, mas ele não infringirá, ele não pecará contra a lei natural. Mas, no caso do homicídio e, no pior dos casos de homicídio, que é o aborto, infringir a lei natural
é ir contra o bem, contra a verdade e contra Deus. E é exatamente isto o que não podemos nem devemos fazer nesta vida. Porque, como dizia Santo Agostinho, o que é o segundo desta vida comparado à eternidade da vida após a morte. Muito obrigado. Resistamos ao aborto de todas as maneiras possíveis. Combatamo-lo por bottoms, faixas, plásticos nos carros, por artigos. Sempre que necessário, mostremos-nos firmes e nunca atendamos a esta lei iníqua que não é lei. Muito obrigado e até um próximo vídeo.